Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, como eu tenho falado de Hebreus aqui no canal, eu vou mostrar mais algumas coisinhas de Hebreus, tá? Se quiser. Que Hebreus, que eu já falei aqui pra vocês, pra mim, na minha opinião, uma das piores epístolas do Novo Testamento, tá? Não devia nem estar na Bíblia, Hebreus, porque ninguém sabe nem quem é o autor da epístola. E é uma epístola que distorce muita coisa do Velho Testamento, criando sua própria narrativa, sua teologia, sua exegese. E é uma epístola completamente absurda. Vamos partir do seguinte princípio. Os cristãos dizem que seu livro sagrado é a verdade. Então, se o livro sagrado é a verdade, então esse livro sagrado ele não pode mentir. E nem conter mentiras, tá? Porque senão deixa de ser sagrado. Não foi o próprio Jesus que falou que a palavra do homem de Deus tem que ser sim, sim, não, não? O que passa disso é de procedência maligna? Então, vamos começar lendo aqui um versículo interessante de Hebreus 5:7. No versículo 6 ele diz assim, ó, ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Beleza, está lá nos evangelhos. Conforme diz ainda em outra passagem, tu és o sacerdote eterno, ou para o Eon, que seria um sacerdote divino, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? É isso que o autor de Hebreus diz. Então, na teologia de Hebreus, Jesus seria um sacerdote. Um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Primeira pergunta. Aonde diz no Velho Testamento que quando viesse o Messias, ele ia ser um sacerdote? Sendo que, na verdade, os sacerdotes já aborreciam a Deus no Velho Testamento. Vamos chamar de pastores, né, para ficar em português mais fácil. Tanto que Ezequiel e Jeremias, eles descem a lenha nos pastores. O profeta Ezequiel chega a falar o seguinte, eu removerei os pastores da terra, não haverá mais pastor. Eu mesmo pastoreei no futuro. Não sei qual a conjunção no futuro. Mas eu mesmo vou ser o pastor que vai apacentar minhas ovelhas. É Deus dizendo. Então você não tem nenhum versículo que fala que o Messias seria um sacerdote. Se Deus já estava pé da vida já com os sacerdotes, ao ponto de falar que não ia haver mais nem profetas e nem pastores, por que Jesus então seria um sacerdote? Ah, amadinho, então, é porque Jesus ele é o único sacerdote eterno e espiritual, segundo Hebreus, que está lá em cima realizando os cultos sagrados. Beleza, é uma boa visão. Mas aí fica outra pergunta. Então por que tem tantos pastores no Brasil e no mundo? O autor de Hebreus não está falando que Jesus, só ele foi constituído sacerdote? Justamente para acabar com aqueles antigos ritos? É o que diz Hebreus. Ele fala que o sacerdote oferecia animais para sacrifícios o tempo todo no templo, não sei o quê, mas que eram homens imperfeitos e mortais. Então por isso Deus escolheu um novo sacerdote eterno, que é perfeito e imortal, que está lá no céu, recebendo nossas dádivas por Deus. Então se o único sacerdote que existe é Jesus, ele está no céu, por que tem pastores aí recebendo dízimos de pessoas? Será que o cristão não analisa isso? Fala, porra, é verdade. Se o autor de Hebreus falou que Jesus veio para substituir todos aqueles ritos do templo, sacrifícios, animais, do sacerdote, que espiava pelo povo, etc. e tal, então por que tem pastores? Quer dizer, então que Jesus não foi o bastante. Foi preciso levantar pastores e mais pastores para ficar recebendo o dízimo das pessoas. Aí ele fala que Jesus é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler aqui sobre Melquisedeque, o que o autor fala no capítulo 7. Esse Melquisedeque é de fato rei de Salém, está lá em Gênesis. Sacerdote do Deus Altíssimo. Opa, aqui já temos um problema. Melquisedeque é um daqueles reis que junto com Abraão fizeram guerras com outros reis e depois eles se encontram ali em Gênesis. Agora, esse Deus Altíssimo que ele era sacerdote era o Elion, não era o Deus da Bíblia. Tanto que em hebraico você vai ver isso daqui, ó. Elion. Não lembro se aqui é o Ain, mas eu acho que é o Ain. É o Elion. E aí quando fala do Deus de Abraão, que se encontra com ele, aqui eu não lembro se é o Ain ou se é o Vav, tá? Mas vocês me perdoem. Mas eu acho que é o Ain mesmo. Eles colocam aqui o tetragrama. Lá em Gênesis. Justamente para quê? Para fazer uma diferenciação entre a divindade que Melquisedeque seguia e a divindade que Abraão seguia, que não era a mesma.
Até porque não teria nem como ser a mesma de acordo com a Bíblia. Porque de acordo com a Bíblia, Abraão foi o primeiro monoteísta, o primeiro a venerar o verdadeiro Deus. Então como que estaria lá Melquisedeque sendo um sacerdote desse Deus? Se Melquisedeque era um sacerdote desse Deus, do mesmo Deus de Abraão, por que Abraão não foi prestar culto com ele? Você só tem uma passagem ali de um encontro no meio de uma guerra. Como é que fica? Quer dizer que Abraão tem um estalo, ele descobre que Deus é o verdadeiro Deus, mas esse Deus já tinha um sacerdote. Melquisedeque? Não, pessoal. Melquisedeque cultuava o El, daquele panteão cananeu, o El Elion, que é o Deus Altíssimo, o El Altíssimo. Essa era a divindade que Melquisedeque seguia. Então o que o autor de Hebreus está dizendo é que Jesus, ele é um sacerdote de acordo com uma divindade pagã. E aí, faz sentido isso para vocês? Ou então o autor demonstra uma ignorância, né, por não saber a diferença das duas divindades ali em Gênesis. E realmente o autor de Hebreus não sabe nada da Bíblia hebraica, né? Isso já demonstramos em alguns vídeos aqui. Mas vamos continuar lendo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava de combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. Pronto, aqui começa a mentira. No texto em hebraico, pessoal, ali não tem o nome de Abraão. O texto hebraico fala assim: Melquisedeque, vou até continuar aqui, ó, o abençoou e deu-lhe dízimo de tudo. E deu-lhe dízimo. Quem é o sujeito da frase aqui, pessoal? Melquisedeque. Quem que abençoou Abraão? Melquisedeque. E quem deu dízimo? Melquisedeque, é o sujeito da frase. Porque aqui só tem um vav, aqui em vav em hebraico, que mostra a continuação. Seria a nossa letra E em português. Por exemplo, se eu falar assim: o Ronaldo foi ao mercado e comprou leite e comprou açúcar. Quem é o sujeito da frase? É o Ronaldo, sou eu. Mesma coisa aqui, ó. Melquisedeque o abençoou e lhe deu dízimo de tudo. Aí nas traduções colocaram o nome de Abraão. E Abraão deu-lhe dízimo de tudo. Mas isso não tem na Bíblia hebraica. Isso também não tem na Septuaginta grega. Tá? Eu já tenho um vídeo sobre isso, chamado Abraão deu dízimo de tudo? Não, Abraão não deu dízimo. Então isso aí é uma mentira do autor que está escrevendo. Eu não posso nem dizer que é um erro da Septuaginta, né? Ele pode ter usado a versão grega das Escrituras. Porque a Septuaginta também não traz isso. O nome de Abraão só tem nas Escrituras. Mas como eu já tenho vários vídeos falando sobre isso, ou eu coloco na tela final, vocês procuram aí. Abraão deu dízimo de tudo? Então isso mostra o quê? Mais uma ignorância do autor de Hebreus. O autor de Hebreus transforma isso num culto religioso. Ele usa a palavra dízimo como se Melquisedeque fosse um sacerdote, né, do mesmo Deus de Abraão, e Abraão vai lá e dá o dízimo para esse sacerdote. Outra mentira. Nessa época não tinha dízimo, pessoal. Como é que Abraão ia dar o dízimo se a prática do dízimo só foi instituída na lei de Moisés? Bem depois de Abraão. Tinha dízimos na época de Abraão, pessoal? Não, não tinha. Então como que Abraão estaria dando dízimos num tipo de culto religioso se ainda não havia prática de dízimos? O dízimo aqui, que é maaser em hebraico, nada mais é do que a 10ª parte, ou a melhor parte, de despojos de guerra. Eles estavam em guerra, 5 reis contra 4, não sei o quê. Aí eles venceram, então Abraão repartiu os despojos de guerra com Melquisedeque, e Melquisedeque deu uma parte para Abraão. Tanto que Abraão depois recusa do outro rei, que ele fala: não, não quero que depois fale por aí, eu enriqueci Abraão, porque não é nenhum dízimo, é só um despojo de guerra. Então, apesar da palavra ser a mesma, dízimo, não quer dizer que é um dízimo religioso, cultual, porque quando Abraão vivia, não tinha a lei de Moisés. Então como é que o autor de Hebreus transforma isso aqui num culto religioso? Faz sentido para vocês? É o mesmo que eu falar assim para vocês: ó, Dom Pedro II utilizou o bilhete único. Tinha bilhete único na época de Dom Pedro II? Não, pessoal, é a mesma coisa, não tinha dízimo na época de Abraão. O dízimo só vai surgir quando surge a lei, a Torá. Então não tinha essa prática religiosa. Até porque o dízimo era destinado aos sacerdotes levitas. A Bíblia é clara nisso. Então como que na época de Abraão, que não tinha nem a tribo de Levi ainda, ele ia dar um suposto dízimo religioso para um suposto sacerdote que cultuava um deus pagão? Isso são mentiras do autor de Hebreus. E seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça. Isso é verdade, porque Melquisedeque pode ser um rei de justiça, tá? E depois rei de Salém, o que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias e nem fim de vida. É assim que se assemelha, preste atenção, se assemelha o filho de Deus e permanece
sacerdote para sempre. Bom, o que ele está dizendo aqui? Que esse Melquisedeque, ele não tinha pai, nem mãe, nem princípio, nem fim de dias. Então ele está vivo para sempre? É um Deus esse Melquisedeque? É isso que ele dá a entender, tanto que ele fala que se assemelha a Jesus. Jesus não tinha pai, que era José, ele não tinha mãe, que era Maria. Jesus não teve um princípio, que ele nasceu de Maria, e não teve um fim de dias, quando ele morreu na cruz. Então esse Melquisedeque aqui, para o autor de Hebreus, ele é superior até a Jesus. Porque ele não nasceu, não tem genealogia, não teve pai, não teve mãe, não teve filho, não morreu. E aí? Da onde que o autor de Hebreus tirou que esse personagem pagão, que só é mencionado num encontro, numa mera casa ali com Abraão, poderia ser um ser até divino? Complicado, né, pessoal? E para finalizar, pessoal, o autor de Hebreus, quando ele fala que estava escrito, ele está citando o Salmo 110:4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salmo 110:4. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Só para não deixar o vídeo em branco, que ele fala, este é meu filho em quem me comprazo, está nos evangelhos. Agora a outra parte que ele fala está no Salmo 110. Deus jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse oráculo aqui, pessoal, ele é um oráculo para Davi. Tá? Não tem nada a ver com o Messias, tá? É um oráculo para o rei Davi. Ele começa dizendo assim, senta-te à minha oráculo do Senhor ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos teus pés. Ou seja, Davi estava sendo perseguido, então Deus fala para ele se sentar à direita dele, que ele vai colocar os inimigos dele, rei Saul, aquela galerinha que perseguia o rei Davi, aos seus pés. E aí quando chega nesse versículo aqui, sacerdote eterno, na verdade o que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos Cohen, que é sacerdote, e aqui nós temos Le, que é só uma preposição, Olam, Leolam. Aqui é o Vav, que dá o som de O. O Lama ficou bem feinho aqui, mas tudo bem. Leolam. A palavra Cohen, pessoal, apesar de ser sacerdote, ela também pode ser aplicada a autoridades, como o rei Davi, que foi ungido por Deus. Assim como os sacerdotes, os levitas eram ungidos, o rei Davi também. Então Cohen aqui tem o sentido de ser autoridade, ou rei. Então Davi foi o rei de Israel. Foi o que Deus falou, você é o rei eterno. Já a palavra Olam, que é traduzida como eterno, Olam não é eterno, pessoal. Olam é um longo período de tempo, é longevo, período grande. Então eu vou colocar aqui, longo tempo. Então o que o salmista está dizendo é que Deus falou para ele, senta-te à minha direita até que eu coloque seus inimigos todos aos seus pés, as pessoas que queriam impedir Davi de ser rei e tal, não sei o quê. Que ele falou, porque tu és um sacerdote, um Cohen, um rei, por um longo tempo. Então você é um sacerdote eterno por um longo tempo. E aqui, segundo a ordem de Melquisedeque, também não é esse Melquisedeque aqui da Bíblia, tá? É que aqui em hebraico, quando aparece lá em Gênesis, o nome Melquisedeque é escrito junto, que nem eu escrevi aqui. Agora, quando aparece aqui no Salmo, o nome dele é escrito separado. Acho que é Malki, se eu não estou enganado. Tzedeque. Aqui Malki seria rei. E aqui Tzedeque é justiça. Seria um rei de justiça, um rei justo, etc. Só isso prova que não tem nada a ver com o Messias, que Deus está falando do reinado de Davi, o Salmo. Tu és um sacerdote por um longo tempo, vai ser um rei durante um bom tempo, segundo a ordem do rei da justiça. Ou seja, que Davi ia ser um rei justo. Não tem nada a ver esse Malquisedeque com o Melquisedeque aqui de Gênesis. Mas o autor de Hebreus ignora isso, ele ignora que até a forma escrita é diferente, e ele acha que aqui o Malquisedeque que aparece no Salmo está falando de Jesus, e ele pensa que é esse Melquisedeque aqui. Vocês estão percebendo que o autor de Hebreus é um completo ignorante, no sentido claro da palavra ignorância, tá? Que não sabe nada sobre o Velho Testamento? Ele pega um sacerdote pagão, que nem sacerdote era, mas ele pega um rei pagão, que teve um encontro lá com Abraão. Ele fala que esse rei seguia o mesmo Deus de Abraão, o El Elyon,
Fala que Abraão deu dízimo para esse rei, sendo que nessa época nem tinha dízimo. Fala que esse rei era quase divino, que não tinha pai, mãe, princípio, fim de dias, etc. E ele pega e aplica tudo isso a Jesus baseado numa escrita de um salmo, que na verdade não está escrito Melquisedeque, está escrito Malquisedeque, o rei de justiça. Ele nem conhece o que está escrito de verdade no hebraico. Ele simplesmente vai lá, faz uma mistureba aqui danada do salmo lá, com a passagem de Abraão e joga em Jesus. E aí, pessoal, como é que fica? Se esse livro então é a verdade, por que um livro que diz que se é a verdade mente? E cadê o Espírito Santo, a inspiração divina? Os evangélicos não falam que a Bíblia foi escrita sob inspiração divina, que a Bíblia é inerrável, inefável? Onde é que estava o Espírito Santo quando o autor de Hebreus estava escrevendo essas bobagens aqui? O Espírito Santo não pôde dar uma sopradinha no ouvido dele e falar, olha, esse Melquisedeque que você está falando que está escrito é outro Melquisedeque, tá? Não é o Melquisedeque lá de Gênesis. Nem a palavra é escrita igual. Olha, Melquisedeque era um rei pagão, ele cultuava o El lá dos cananeus, tá? Não coloca esse aí não, senão vai pegar mal para Jesus. Você está dizendo que Jesus seria um sacerdote, segunda ordem de um rei pagão, que cultuava um deus pagão, e ainda por cima você destrói aqui uma coisa que foi escrita para Davi. Cadê o Espírito Santo? Ele falhou? Ele se equivocou? Por que ele não soprou no autor de Hebreus para não escrever isso aqui que ia dar mal pra caramba? Aliás, quem é o autor de Hebreus, né, pessoal? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem é o autor dessa epístola? Por que ela entrou na Bíblia se ela não tem autor? E mesmo assim as pessoas veneram e baseiam suas teologias em Hebreus. Aí é complicado, né, pessoal? Agora, fazer um estudo mais profundo do livro, a gente vai ver que esse livro não se sustenta. Se quiserem, no próximo vídeo eu falo mais de Hebreus, tá? Tem mais bobagens no livro de Hebreus e mais erros, tá? Bom, tá aí. Quem gostou, dê um like aí no vídeo, espero que tenha dado para entender. Considere atualizar a página, tá? O YouTube tem removido likes também. Ativa o bendito sininho, tá? Apesar de não ajudar muito, mas ele notifica quando o canal faz um novo vídeo. Aí você pelo menos tem a opção de escolher se quer assistir o vídeo ou não. Considere também entrar na lista de transmissão que eu tenho. São canais no WhatsApp, no Telegram, não são grupos, tá? São só canais. Inclusive é por isso que eu não vou fazer grupos, sabe? Porque tem pessoas que não conhecem o meu canal. Tem pessoas que querem entrar no grupo, mesmo falando em todo vídeo, que não tem grupo. Essas pessoas querem entrar num grupo para quê? Se elas não conhecem meu canal. Eu falo todo vídeo, eu falo, não tem grupo. Então para que essas pessoas ficam pedindo para entrar? Aí é complicado, né, pessoal? Enfim, comente aí também o que vocês acharam, se deu para entender o tanto de absurdos aqui em Hebreus, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Espalhem também para seus amiguinhos. Mostra para os seus pastores isso daqui, ó. Mostra lá para o seu pastor. Quem quiser, eu tenho já com captura de tela esse vídeo também aqui no canal, tá? Sobre Melquisedeque. Vocês vão ver que aqui é escrito junto e aqui é escrito separado, ó. Mas ele mistura. Abraão deu dízimo para Melquisedeque, deu-lhe dízimo de tudo. Isso já é uma mentira em si. E aí ele citando, tu és um rei eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sendo que isso aqui não é o próprio rei Davi, o Malquisedeque. Mostra lá para os seus pastores. Eles não são bons em teologia, não vivem às custas dos outros. Aliás, a epístola de Hebreus em si, ela prova que não era para ter pastor nenhum. Porque se Jesus é o único sacerdote espiritual, por que tem pastores hoje em dia? Sendo que o autor de Hebreus está descendo a lenha nos pastores da época. Falou que eles eram inúteis, os sacrifícios deles não valiam nada. Por que tem tanta gente aí que vai dar fogueira santa de Israel? Não são homens mortais que nem esses aqui? Então mostre aí para os seus amiguinhos crentes, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.